Então, eu vou ler um trecho da Bíblia, os irmãos mesmo assentados podem ficar à vontade, né, porque eu sei que está muito quente. Vou ser breve, até porque eu não gosto de enfadar os irmãos com a palavra, né? Eu acho que a palavra ela deve ser reta e bem direcionada. Então eu peço aos irmãos que abram sua Bíblia em Isaías 58. Isaías 58. No verso número 9. Isaías 58, verso 9. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga é BD. Amém. 58, verso 9. Eu vou ler esse versículo, que vai ser o nosso versículo base. Depois eu vou ler o texto de Isaías 58 para que a gente entenda o contexto, né? Porque texto sem contexto a gente não entende nada, né? Então vamos ler primeiro o versículo base, depois a gente vai ler o texto em si, para que a gente possa entender esse contexto. Diz assim a palavra do Senhor: então chamarás e o Senhor responderá, pedirás e ele dirá, eis-me aqui. Se afastares o jugo do meio de ti, o estender do dedo e o falar iniquidade. O que o Senhor ele diz nesse pequeno trecho? E a gente às vezes comete alguns erros, né? E como eu sempre digo, eu falo primeiro para mim, do dedo acusador. Então vamos ler de novo? Então chamarás e o Senhor responderá, pedirás e ele dirá, eis-me aqui. Se afastares o jugo do meio de ti, o estender do dedo, ou seja, o apontar do dedo, e o falar iniquidade. Iniquidade, maledicência, né? Tudo isso que não agrega. Eu vou ler agora o texto inteiro, os irmãos vão me acompanhar. Na minha Bíblia ela fala do verdadeiro jejum. Então a gente às vezes pensa que o jejum é apenas a gente se furtar de alimentos, sejam eles sólidos ou líquidos, né? Porém, o alimento, o jejum, ele não é só isso. Eu posso me furtar, por exemplo, de ver televisão. Eu vou falar um pouco mais alto, né? Porque o som é o som do Senhor, né? Conforme o pastor Ricardo falou, eu vou falar um pouquinho mais alto para ir mais perto do microfone para que os irmãos possam me ouvir. Não precisa aumentar não, está tranquilo. Então, o alimento que a gente se furta, ele é o jejum. Mas eu posso me furtar, por exemplo, de ver uma televisão, ver um programa, não entrar em rede social. Então isso tudo é fazer jejum. E não é diferente quando a gente fala de, por exemplo, falar palavras que não vão edificar a vida do nosso irmão. Então no texto que fala desse verdadeiro jejum, diz assim a palavra do Senhor. 58:1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta, e denuncia ao meu povo sua rebelião, e para a casa de Jacó seus pecados. Eles me consultam dia após dia, mostram desejo de conhecer meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o mandamento de seu Deus. Eles me perguntam pelos mandamentos de justiça, e desejam ter a Deus por perto. Porque nós jejuamos e tu não vês isto? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, alcançam seu próprio objetivo e cobrais de todos os seus servidores. Eis que jejuais em meio a contendas e brigas, para destruir com punhos e não jejues como homem, para fazer ouvir vossas vozes no alto. Esse é o jejum que o Senhor deseja, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como junco e deite sobre pano de saco e cinza? É isto que chamais jejum? Dia que é agradável ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi, que soltes as algemas da injustiça, que desfaças as ataduras do jugo, e que libertes os oprimidos, e que quebres todo o jugo? Não é também que repartas teu pão com o faminto, que tragas para casa os pobres desterrados?
Por que quando vires o nu que o cubras, e não te escondas o que é a tua carne? Então romperá a tua luz como romper do dia, e tua recuperação rapidamente brotará, e tua justiça irá diante em ti, e a glória do Senhor terá a sua retaguarda. Então chamarás, e o Senhor responderá. Pedirás, e ele dirá: eis-me aqui. Se afastares o jugo do meio de ti, o estender do dedo e o falar iniquidade, e se derramares tua alma ao faminto, e satisfazeres a alma do aflito, então tua luz brilhará na escuridão, e tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará sempre, e satisfará tua alma em lugares áridos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim bem regado, como um manancial de águas que nunca faltam. Os que vieram de ti edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e te chamarão reparador de brechas, restaurador de caminhos para morar. Se desviares teu pé do sábado, e fizeres tua vontade em meu santo dia, se chamares ao sábado um deleite, e honorável o santo dia do Senhor, e honrares não seguindo teus caminhos, nem buscando teu interesse, ou falando tuas próprias palavras, então te alegrarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor falou. Meus irmãos, aqui a gente poderia destacar vários trechos do texto para poder comentar. Mas por que eu destaquei exatamente o verso 9? Às vezes a gente tem por tendência, e por ser humano, né? O apóstolo Paulo já falava isso em Romanos, né? Que o bem que eu quero, eu não faço. Por quê? Porque a gente tem por natureza querer fazer aquilo que não vem e não provém da vontade de Deus. Então uma luta diária do espírito contra a carne. Então quando eu leio e quando eu estudo, eu reflito sobre esse trecho de Isaías e vejo esse trechinho do verso 9, me chamou muita atenção. E eu penso o seguinte: como eu tenho errado, como eu não tenho praticado, e às vezes por pensamento eu julgo um irmão, eu julgo aquele que às vezes precisa apenas de uma palavra. E eu já falei aqui para os irmãos algumas vezes, né, que eu tive a oportunidade de trazer a palavra, essa grande responsabilidade, que a nossa língua, ela é o melhor e o pior alimento. Melhor porque a gente pode edificar a vida de um irmão, ou simplesmente a gente pode amaldiçoar esse mesmo irmão. Imagine vocês que essa semana eu passei por uma situação engraçada, pelo menos engraçada, né? A gente que tem a vida voltada ao altar, né? A gente que faz a obra de Deus verdadeiramente, as pessoas estão nos olhando o tempo inteiro, estão prontos a nos julgar. E aconteceu que meus filhos ganharam um presente e nós estávamos num momento em família, né? Até porque essa foi a primeira coisa que o Senhor nos deixou para cuidar, a nossa família, né? Então, eu como sacerdote do lar, eu oro pela minha família, eu coloco minha família no altar, e minha esposa, né, a diaconisa Carol, nesse momento familiar, ela fez um vídeo, quando os presentes chegaram, e eu estava montando ali, né, o presente para as crianças. E uma pessoa no Facebook, quando viu esse vídeo, comentou: avisa para esse obreiro que o obreiro não faz vídeo com uma roupa íntima, né? Então eu estava usando uma bermuda como samba canção, né? Só que nós estávamos num momento em família. E minha esposa prontamente respondeu: irmã, foca na alegria das crianças. Então, muitas das vezes, mesmo que a gente tenha a nossa vida no altar, isso é engraçado, né? Porque imagina você, num momento em família, se divertindo em casa com as crianças, montando um brinquedo,
e você tem aquele dedo acusador. Dedo acusador é coisa do diabo. Aleluia! Isso é coisa de Satanás, né? As pessoas têm que lembrar duas coisas. Primeiro, quando eu aponto para alguém, olha só como é que a gente aponta. Tá vendo meu dedão? Deus está vendo, eu estou apontando para ele, porque ele está vendo. Eu estou apontando para quem eu quero. Só que olha quantos dedos tem apontando para mim. Então, eu tenho que olhar para a minha vida primeiro. Meu pai sempre me ensinou uma coisa, e eu pego isso para a minha vida e ensino para meus filhos, que é o seguinte. Sabe por que a gente tem uma boca e dois ouvidos? Porque falar é prata, ouvir é ouro. A partir do momento que a gente começa a ouvir, a gente começa a entender determinadas coisas, e a gente fala menos, a gente tem muito mais. Tem uma campanha, né, na mídia nos últimos tempos que diz que menos é mais, é verdade. Menos é mais. Se você come menos, adivinha o que acontece com a tua saúde? Né? Se você come menos gordura, você baixa os níveis de colesterol, triglicerídeos, enfim. Se você come menos açúcar, se você come menos sal, se você bebe menos refrigerante, se você faz menos. Né? E aí, vocês podem perguntar, mas e se eu fizer mais academia? Tudo tem que ter uma dosagem certa. Porque se você faz mais academia, você pode ter uma lesão e ficar mais tempo sem fazer academia. Então, menos é mais. Né? Interessante, quando eu estava estudando sobre esse texto, ele me levou a outros. Né? Então a gente vai dar uma passeada pela Bíblia, né? Porque eu gosto de dar as referências para os irmãos para que a gente veja que há vários tópicos na Bíblia abordando esse assunto. E é claro, vou fazer algumas perguntas aos irmãos depois que eu ler essas duas passagens e vou falar para os irmãos qual o tema da nossa mensagem. Agora eu vou começar a entrar na mensagem, ok? Bom, então abram em Salmos 12. Salmos 12, apenas o verso 2. Salmos 12, verso 2. Aleluia! O Senhor está aqui. Glória a Deus. Neste lugar. Aleluia. Aleluia. Se você entrou aqui desanimado, como diz o Salmo 100, que a irmã Giane falou para a gente, celebrar com júbilo ao Senhor. Celebrar com júbilo ao Senhor. Bom, Salmos 12, 2, todos acharam? Amém? Outro ponto do dedo acusador. Salmos 12, 2. Eles falam com falsidade a seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração fingido. Meus irmãos, sabe o que é isso aqui? Você sabia, pastor, que não são todas as pessoas que estão preparadas para a prosperidade de alguém? Às vezes o teu amigo, ele se diz teu amigo, mas ele não está preparado para o teu sucesso. E toda vez que você sai de perto dele, sabe o que ele faz? Ele te amaldiçoa. Ele faz oração contrária, ele te amaldiçoa. Simplesmente fala, como diz o texto, lábios lisonjeiros e coração fingido. É total fingimento. Então, meus irmãos, muito cuidado com quem você escolhe para entrar na tua casa. Porque às vezes a pessoa, você acha que ela está com um coração bom, uma boa intenção, só que na verdade, eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, que diz o seguinte: vocês sabem o que é um invejoso? As pessoas falam que o invejoso é aquele que quer ter o que você tem, né? Não é? Não é isso? Todo mundo fala, tem inveja da minha vida. Não é isso? Não tem inveja da minha vida, né? Ele quer aquilo que eu tenho. Mas na verdade, meus irmãos, é algo muito mais sério do que isso. O invejoso,
Ele quer aquilo que você tem. Quer que você perca tudo e fique igual a ele, sem nada. Meu Deus. Sem nada. Então, mais uma vez, a Bíblia nos adverte. Cuidado. Cuidado com seus amigos. Cuidado com aqueles que estão convivendo com você. Porque muitas das vezes, eles não querem o seu bem. Eles querem que você perca tudo aquilo que você tem. Esses são os invejosos. Vamos lá em Mateus 7. Vamos para o Novo Testamento agora? Estava no Velho Testamento. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Mateus fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Bem simples, né? É um dos evangelhos. Mateus 7. Vamos ler do verso 1 ao 5. E após esse texto, eu vou dizer aos irmãos qual é o tema da mensagem. Bom, todos acharam Mateus 7? Verso 1 a 5. A minha Bíblia tem como título: O juízo pertence a Deus. Não julgueis, para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, hão de vos medir. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma viga no teu? Hipócrita, tira a primeira viga do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Meus irmãos, a pergunta que eu faço a vocês é o tema que Deus colocou no meu coração. E é muito engraçado, né? Porque o pastor falou comigo: você vai trazer a palavra. Eu falo: Senhor, fala comigo, né? Porque eu simplesmente não sabia o que ia trazer para os irmãos. E aí aconteceu a situação e Deus colocou no meu coração: a igreja precisa ser alertada sobre isso. Então, o que ele colocou no meu coração como tema dessa mensagem é: você é juiz ou tem um advogado? Meu Deus. Aleluia. Olhem para dentro de vocês, irmãos, e respondam a pergunta: você é juiz ou tem um advogado? Aleluia. Quem somos nós para julgar alguém? Como diz o título desse texto que a gente acabou de ler, Mateus 7, o juízo pertence a quem? Deus. A Deus. E aí eu faço outra pergunta aos irmãos e vou responder em seguida, e além disso vou ler um texto para vocês. Você se acha perfeito como fariseu? Eu vou ler a passagem para vocês. Abram lá em Lucas 18. Lucas 18, verso 9. Lucas 18, verso 9. Vamos ler do 9 ao 14. Minha Bíblia tem como título a parábola do fariseu e do cobrador de impostos. Todos acharam? Contou esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos e, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé, à distância, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este foi para sua casa justificado, e não o outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia. Irmãos, quantas vezes nós temos essa tendência horrorosa de fazer qualquer tipo de julgamento, ou ainda dizer: eu sou bom,
eu sou o melhor, eu toco violão como ninguém toca melhor do que eu toco bateria, eu sou o melhor baterista do mundo, eu louvo, meu Deus, quando eu louvo o céu fica baixinho. Quantas vezes, Senhor? E eu falo isso, meus irmãos, porque quando a gente está aqui em cima no altar, que é uma coisa muito séria, e a gente tem que se preparar muito para estar aqui em cima, isso aqui gera vaidade. O altar do Senhor, microfone, isso aqui gera vaidade. Gera vaidade porque a gente começa a se equiparar ao mundo, aquilo que está lá fora. E o Senhor não quer isso da gente. Ele quer um coração contrito. Ele quer pessoas que realmente queiram adorá-lo em espírito e em verdade. Então a pergunta que eu faço aos irmãos: você se acha perfeito como fariseu? Porque se você se achar perfeito como fariseu, há alguma coisa errada. Nós temos que rever nossos conceitos. Vocês preferem ser como fariseu ou como publicano? Que se humilha, que não tem coragem de olhar para o céu e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou como fariseu que diz: eu dou meus dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana. Ei, o Senhor não gosta disso. Lembre-se sempre dessa palavra, desse último verso desse capítulo. Eu vos digo que este foi para sua casa justificado e não o outro, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que nós a cada dia sejamos cada vez mais humildes de coração, para que o Senhor exalte. Que a cada dia o Senhor cresça na nossa vida e nós diminuamos a cada dia. Porque é isso que agrada o coração de Deus. E aí o fariseu ele ainda fala uma coisa aqui que é terrível. E aí eu pergunto aos irmãos: vocês depositam sua confiança em si ou em Jesus? Em quem vocês confiam? Sabe por que eu pergunto isso? Às vezes a gente tem a tendência, e aí eu sempre falo da nossa tendência pecaminosa, de vir para a igreja toda quinta, né, no nosso caso aqui, não posso falar pelas outras igrejas, tenho que falar da nossa. Então toda quinta e domingo que a gente tem o nosso encontro, que a gente vem aqui para adorar, para engrandecer o nome de Deus. E aí na quinta-feira tem uma campanha que se chama Teu Milagre Vai Te Surpreender. E aí você vem primeira semana, você vem a segunda, você vem a terceira, quarta, e assim vai. E aquilo que você pede ao Senhor não acontece. E você começa a desanimar. Meu Deus, tanto eu peço ao Senhor, vou à campanha, subo o monte, faço oração, jejuo, nada acontece, fala comigo, Senhor. Ei, quando o Senhor está calado, Ele está trabalhando pela tua vida. Aleluia! Antes de você nascer, Ele já sabia tudo aquilo que ia acontecer. O teu plano já estava traçado. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o momento certo. O nosso problema é que a gente quer na hora que a gente quer. Simples assim. Nós somos às vezes bebês. A criança que faz muito isso, né? Eu quero, esperneio, eu quero. E a gente muitas das vezes tem essa tendência de querer quando a gente quer e no momento que a gente quer. E não é assim. E aí eu peço aos irmãos que abram lá em João 8, para que a gente possa dar mais uma referência a vocês. João 8, no verso 7. João 8, 7. E aí eu vou ler do verso 7 ao 11. É uma história muito conhecida pelos irmãos, mas que a gente precisa ter confiança no Senhor.
independente daquilo que a gente vai fazer na nossa vida, se a gente vai fazer um vestibular, né, se a gente vai fazer o Enem, irmãos, entendam bem, a gente precisa fazer a nossa parte. O que é possível, a gente precisa fazer. O que é impossível, o Senhor faz. Glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se e continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, saíram um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Irmãos, essa passagem é tremenda. Vocês imaginam que uma prostituta estava ali e os homens querendo tacar pedra, e Jesus, com toda a sabedoria, e ele sempre costumava contar as histórias, as grandes passagens deles em parábola, ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu só conheci um homem que não teve pecado, foi o próprio Jesus. E ele diz: vá e não peques mais. Então, que nós possamos refletir a cada dia, para que não sejamos mais tentados a julgar o nosso irmão, porque aqueles homens julgaram, mas Jesus olhou com olhos de misericórdia pela vida daquela mulher. Imagina se nós aqui, Igreja Missionária Efraim, vamos separar os 3 nomes? Igreja. Quem é a igreja? Nós somos a igreja. Então, onde nós estivermos, nós vamos representar a igreja. E nós somos o quê? Igreja o quê? Missionária. E a palavra de Deus diz: ide e pregar o evangelho a toda criatura. E quando a gente passa pela praça e a gente vê aqueles meninos, a gente olha para eles e muitas das vezes tem a tendência de julgar. Mas saiba que às vezes eles estão ali por falta de oportunidade, por falta de orientação, por às vezes um irmão nosso do Evangelho dizer alguma coisa que os afastava dos caminhos do Senhor. Porque quando você faz um trabalho missionário, você percebe que 90% das pessoas que estão ali na rua já estiveram aí onde vocês estão. Já estiveram aqui onde nós estamos. São membros, são obreiros da casa do Senhor, são pastores. E às vezes uma palavra maldita, não é maldita, né? Uma palavra maldita, numa hora que não deveria ser dita, levou aquela pessoa a fazer aquilo ali. E aí eu, refletindo, eu faço uma outra pergunta aos irmãos: como vemos o nosso irmão? Temos empatia por ele ou nos sentimos superiores? Quando você passa por eles, você se sente superior? Pô, fiz faculdade, falo 2 línguas, pô, ficar preocupando com esse pessoal, pra quê? Pra quê? Por quê? O que eu ganho com isso? Só que Jesus deixou isso pra gente. Porque pregar aqui, entre 4 paredes, dentro da igreja, ser crente aqui, louvar bonito, tocar bonito, é fácil. Muito fácil. A gente vem, ensaia, sabe o que tem que fazer e faz. Ponto. Simples assim.
ir lá falar com eles. Você tem coragem? Você vai ser humilde o suficiente para falar: ei, Jesus é contigo. Eu quero orar pela tua vida. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso orar. Você tem empatia pelo seu irmão? Ou você se sente superior a ele? Você já se colocou no lugar dele? Hipoteticamente, pensa no seguinte: eu crio meus filhos no caminho do Senhor. E meus filhos têm eu como exemplo, tenho o Adorlar como exemplo. E me veem todo dia. Então vocês imaginem se por uma desventura da vida eu me afasto dos caminhos do Senhor. Sabe o que minha família vai fazer? Sabe qual é a primeira coisa que minha família vai fazer? Me julgar. Ah, sabia. Ali era crente de fachada. Crente de fachada. Ia para a igreja, mas... né? Então, irmãos, para que a gente não caia nessas ciladas, que a gente possa ter empatia. Sabe o que é empatia? É se colocar no lugar. É se colocar no lugar daquele garoto de 16, 17 anos que está traficando, que está cometendo delito, que está roubando, que está assaltando. E eu não tenho problema nenhum em falar isso. Porque muitas das vezes nós temos essa tendência de julgar. Às vezes a gente vê uma pessoa mal vestida e fala assim: essa pessoa vai entrar nessa loja para comprar o quê? Não é isso que a gente pensa? Ou você nunca pensou isso? Você chega numa loja para comprar um carro de chinelo, ó, chegou lá de bermuda, chinelo, camiseta, né? E aí o vendedor olha para sua cara e fala assim: mas você vai comprar carro? Ah, por favor, né? Por favor. Então, meus irmãos, que não caiamos nessa cilada, que nós não cometamos o erro de apontar o dedo, porque lembra no início que eu falei para vocês? Tem 3 dedos que apontam para a gente. 3 dedos. Um para Deus, um para aquele que a gente acusa e 3 para a gente. E aí, vou pedir aos irmãos que abram lá em Romanos 14. Romanos 14. Romanos 14, no verso 1 ao 4. Romanos 14, 1 ao 4. Todo mundo está comigo? Bata uma palma quem está comigo. Muito bem. 2 palmas quem não está comigo. Então tá bom, foi uma só, tá bom, dona Bé. Vamos lá. João 14. Romanos 14. Do 1 ao 4. Aceitai o que é fraco na fé, mas não para discutir sobre opiniões. Um crê que pode comer de tudo, outro que é fraco, come só legumes. Aquele que come de tudo, não despreze o que não come. Aquele que não come de tudo, não julgue o que come, porque Deus o aceitou. Quem és para julgar o servo alheio? Para seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é capaz de sustentar. Meus irmãos, quando a gente fala de apontar, não é que a gente deva aceitar o pecado. Não é isso. A gente não deve aceitar o pecado, a gente tem que se incomodar com isso. Só que a gente tem que aceitar aqueles que são fracos. Que nem todo mundo pode comer um mocotó. Imagina aquele crente que acabou de se converter. Você vai dar um mocotó, um maná espiritual, com a forma de mocotó para ele comer? Ele vai passar mal. E sabe o
às vezes por falta de sabedoria da liderança de alguns líderes, né? E como meu pastor sempre diz, e eu também compartilho da mesma opinião, é óbvio, né? Porque se eu não compartilhasse da mesma opinião, eu não estaria aqui, né? A visão tem que ser a mesma, a visão tem que ser clara e tem que ser a mesma do nosso pastor, porque senão cada um rema para um lado, né? E navio sem bússola, para qualquer lado serve. A gente fica igual uma tampa de isopor no oceano, já viu? Tampa de isopor quando tu joga no mar? A onda vem, leva para um lado, leva para o outro, e não sabe para onde vai. E ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele não depende do homem. Ele depende de Deus. E as lideranças, às vezes, para querer agradar, e apesar de eu ter esse meu jeito tranquilo, calmo, eu só tenho compromisso com uma pessoa, com o Senhor. Aleluia. Eu não tenho compromisso com ninguém. Eu não tenho compromisso com o pastor Natanael. Só que eu respeito como autoridade. Aleluia. Porque ele é o anjo da igreja. E se eu estou aqui, eu estou debaixo da autoridade dele. Só que eu tenho um compromisso com o Senhor. Então, quando eu faço qualquer coisa, eu faço sempre pensando nesse compromisso que eu tenho. Então, quando a gente lê essa passagem e reflete, eu penso logo, mas Senhor, comer legume fraco, como assim? E aí eu entendi. Como que eu posso dar um alimento mais pesado àquele que não está preparado? Eu, como um crente maduro, eu não posso discutir com pessoas que não têm maturidade espiritual para entender algumas coisas que acontecem. Então nós temos que pedir primeiro um dom que é difícil, o discernimento. Esse dom, ele faz maravilhas na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Porque toda vez que alguém vem com uma armadilha, Deus te dá discernimento para seguir para lá ou para cá. Meu Deus. E na nossa vida a gente só tem dois caminhos: o caminho fácil e o difícil. E a pergunta que fica é: qual caminho você vai escolher? O fácil ou o difícil? E lembra sempre do seguinte: quando a gente passa pelo deserto, não é para a gente passar provação, é para a gente aprender. Moisés, quando ele foi enviado para o deserto, ele era um príncipe, ele tinha tudo estava disponível para ele. Ele ia ser o faraó. Só que Deus mandou ele para o deserto para ele aprender como que ele ia atravessar o povo dele se ele não conhecia o caminho, se ele não conhecia os perigos. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é experiência com Deus. No momento que você tem experiência, você pode falar daquilo que você tem. Né? Uma vez uma pastora, ela quis me dar um conselho sobre casamento. E perguntei a ela: pastora, a senhora é casada? Não. Falei: então desculpa. O que a senhora falou, para mim não vale nada. E ela é uma líder espiritual. Porém, qual a experiência que ela tem de casamento para me falar? Então, a gente, tudo na vida, né? A gente tem que ter experiência. Seja no lado espiritual, seja na nossa vida secular. Como é que eu vou falar para a Valéria como que ela tem que fazer os procedimentos dela na Gol, se eu não tenho experiência para falar sobre? Da mesma forma, como ela vai falar para mim como eu tenho que fazer uma distribuição elétrica, se ela não tem experiência sobre? Qual o disjuntor que eu vou utilizar para um ar-condicionado, para um
a gente tem que ter experiência. E experiência não é uma sacola que eu passo assim, ó, pastor, aqui, ó, meu saquinho de experiência, toma aqui. Não, eu tenho que viver, tenho que passar. Para eu dirigir um carro, eu tenho que passar por onde? Primeiro, pela autoescola. E quando eu saio da autoescola, eu saio sabendo tudo? Eu tenho que ter experiência. Eu tenho que dirigir. Então, o que a gente precisa entender nesse contexto todo? Que a gente não pode desprezar o pecado nunca. E lá em 1 Coríntios, se os irmãos puderem me acompanhar, 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 5, no verso 1. 1 Coríntios 5, verso 1 ao 3. Se os irmãos quiserem ler esse capítulo inteiro em casa, é interessante, que fala justamente sobre essa questão de não desprezar o pecado do irmão. Diz assim a palavra do Senhor, nós estamos indo para o final. Geralmente, se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal que nem mesmo entre os gentios acontece. Há quem abuse da esposa de seu pai. E vós estáis soberbos. E nem ao menos vos entristeceste para que fosse retirado do meio de vós quem praticou esse mal. Eu, na verdade, ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como estando presente, o que praticou este mal. Irmãos, então é necessário que a gente tire esse mal do nosso meio. Se teu irmão peca e você sabe, e você é conivente com esse mal, você está pecando juntinho com ele. Porque é necessário que a gente se separe. É necessário que a gente entre com uma palavra de advertência para esse irmão, com todo carinho. Para quê? Para que ele se liberte. Para que ele não pratique mais isso. E a palavra do Senhor é bem clara. Ela é bem clara. Essas coisas, ela provém de Satanás. Ela provém de Satanás. Fornicação, iniquidade, mentira. O pai da mentira é ele. O Senhor não se agrada de mentira. Só tem uma passagem na Bíblia que o Senhor se agrada da mentira. Né, pastor? E quando ele fala a verdade, o Senhor não se agrada. Que é Sansão, né? Sansão falou a vida toda que a força dele não vinha do cabelo. Ele estava mentindo. A vida inteira ele falou. E Deus sempre o honrou por isso. Porque se agradava disso. E no momento que ele falou que a força vinha do cabelo, que ele falou a verdade, o que aconteceu? Tudo se ruiu. Então, é muito sério isso. Não despreze o pecado do seu irmão. Se você sabe que o seu irmão peca, meus irmãos, por favor, aconselhe, ore junto. O que é que a gente pode fazer? Jesus é nosso advogado? Jesus é nosso advogado. Abra lá em 1 João. 1 João, no capítulo 2. Estamos acabando, estamos dentro do tempo. Pedir os irmãos que continuem nesse espírito de oração. Prestem atenção na palavra. Que o Senhor possa falar em vossos corações. 1 João 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Quem somos nós para julgar alguém? Nem Jesus julga. Ele é o advogado. Ele é o justo. Sabe por que Jesus é nosso advogado? Por causa da integridade do caráter dele.
Abra lá em 1 Pedro. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, no verso 22. 1 Pedro 2, 22. O qual não cometeu pecado algum, e nenhum engano se achou em sua boca. Esse é o caráter de Jesus. Ele não cometeu erro, e mesmo assim, ele foi para a cruz do Calvário para morrer por nós, pelos nossos pecados, por aquilo que o Senhor já sabia que nós faríamos. E ele ainda é o nosso advogado pela grandeza dos seus métodos. Ainda em 1 Pedro, mas no verso 24. 1 Pedro 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas foste sarados. Então a metodologia que o Senhor utilizou foi: eu vou me dar para que os meus filhos eles sejam salvos. E além disso, ele é nosso advogado, porque ele foi vitorioso no seu ministério. Abram lá em Lucas 19. Irmãos, eu gosto de Bíblia. Lucas 19. Lucas 19, no verso 10. Lucas 19, 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia. E para finalizar, meus irmãos, sabe o porquê Jesus é o nosso advogado? Porque ele conhece nossas fraquezas. Ele sabe aquilo onde você é mais fraco. Ele sabe onde você é mais fraco, onde eu sou mais fraco. Então por isso que ele é nosso advogado. Só ele pode interceder junto ao Pai por nós, mas ninguém. E ele sabe que quanto mais fraco nós estivermos, mais forte nós somos. Aleluia. Abram lá em Lucas 19 ainda, no verso 41. Lucas 19, verso 41 até o 44. Quando se aproximou e viu a cidade, chorou sobre ela e disse: ah, se conhecesses ainda hoje o que traz a paz, mas está agora encoberto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão por todos os lados. Também arrasarão a ti e a teus filhos, que estão dentro de teus muros. Não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O Senhor, ele não pede, ele não invade, ele não é invasor. Ele não é invasor. Ele te pede uma oportunidade para entrar na tua vida. E cabe a você sentir no coração de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E para finalizar nossa mensagem, eu pergunto aos irmãos: você é juiz ou tem um advogado? Aleluia. Hoje em casa, quando chegar a casa, você faça essa pergunta: eu sou juiz ou eu tenho um advogado? E lembre-se, se você julga, você vai ser julgado.
Amém? Queria agradecer a oportunidade. Queria convidar a irmã Valéria para fazer uma oração aqui pela tua vida. Você que sentiu no coração de estar recebendo essa oração, de estar de repente se reconciliando com o Senhor, de se arrepender de alguma coisa que você tenha feito, vem aqui à frente, nós vamos orar pela tua vida. Amém?